Porque Deus está falando muito nesses últimos tempos, irmãos. Eu tenho sentido coisas diferentes acontecendo. E sabe que as coisas diferentes que começam a acontecer no nosso cérebro, na nossa inteligência. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente. Não foi isso que o Adriel falou lá? A irmã está participando da escola lá. Começa a trabalhar na nossa consciência, na nossa mente. E nós precisamos compreender que se temos que experimentar um avivamento, vai começar aqui na nossa mente, ó. É a consciência que ainda temos coisas que precisam ser queimadas, precisam ser dissipadas, precisam ser tiradas da nossa vida. Existem tabus em nossa vida que precisamos pregá-las na cruz de Cristo. Não é se acomodar, continuar vivendo com elas. Pelo contrário, não, Senhor, é para queimar mesmo, é para consumir. Senhor, eu tenho lenha para queimar. Queima, queima. Muda minha vida, Senhor, muda minha vida. E você vai ver o avivamento que vem. Você vai ver o que vai acontecer. Quem não esteve aqui na sexta-feira, se você esteve em casa, podia ter estado e não veio, você perdeu. Porque o que Deus agiu. Quem esteve aqui, irmãos, eu nunca chorei tanto numa oração como eu chorei nessa sexta-feira. Precisei até da minha mulher me dar um beliscão em mim para mim parar. Para ela poder dar continuidade na oração. Senti a presença de Deus de uma maneira tão especial na oração. Foi uma coisa tão gostosa, tão divina, que a gente não conseguia conversar com Deus sem chorar, gente. Não conseguia. Falava com Deus com lágrimas. Mas também nós estamos numa intercessão. Daí eu quero falar sobre isso, porque é exatamente dentro do tema que vamos estar pregando hoje, né? Duas coisas aconteceram nessa semana que me levaram a refletir, a meditar e a desenvolver essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui. Não é uma palavra boa de se ouvir. Tá? Eu sei que não vai agradar os irmãos. Como essa percepção que nós tivemos agora da lenha queimando, é tão bom a gente achar que essa lenha é vigor, é força, eu tenho energia, mas Deus não quer que a gente queime as nossas energias, não. Deus quer que a gente use elas aí e continue tendo energia. Mas a lenha a qual se refere, sem dúvida nenhuma, são essas coisas erradas que ainda a gente vive e permanece vivendo, que precisam ser consumidas, precisam ser tiradas, né? Então, o que aconteceu essa semana? Primeiro, no sábado, nós tivemos a nossa pescaria, né? E eu estava lá pescando. Foi aqui eu sempre esqueço o nome do bairro lá. Casqueiro. Né? E não sei quantos aqui viram no Facebook aí, tirei uma foto. Alguém viu no Facebook? Tirei uma foto com a vara de pescar, só Cristina? E escrevi uma frase lá em cima, né? Eu disse nessa frase o seguinte: pescar não é uma questão somente de fisgar o peixe com uma isca. Pescar é uma questão de meditação e de reflexão. E quando a gente está ali, a nossa mente também está refletindo, está pensando, o nosso cérebro está funcionando, e estamos conversando com Deus, e Deus está trabalhando, e Deus está mostrando. Né? E aí Deus então me deu essa frase, eu escrevi essa frase, tirei uma foto e coloquei no Facebook. Né? E eu escrevi algo mais, eu disse o seguinte: olha o que eu disse, irmãos, preste atenção no que eu disse. Eu disse o seguinte: refletindo se eu não estou sendo uma isca nas mãos de Satanás para distanciar outras pessoas de Deus. O que, pastor? É isso que o senhor estava pensando lá? Sim, por que não? Sou humano, sou pecador também, e de repente, às vezes, uma frase minha, uma fala minha, uma atitude minha,
Alguém pode pegar ranço do cristianismo, não quero dizer eu ser crente que nem esse Gerson aí, não. Obrigado, meu. De forma que é a maneira que nós devemos pensar. Queremos tanto estar sendo usados nas mãos de Deus e às vezes somos usados nas mãos do diabo para distanciar as pessoas de Deus, para tirar as pessoas da presença de Deus. Né? Quantas pessoas aí levadas por nervosismo e às vezes mesmo sendo crentes, fala palavrão, xinga, faz coisa errada. E as pessoas de fora veem aquilo, o quê? Ser crente é isso? Eu não quero saber disso não. Está sendo o quê? Isca nas mãos de Satanás. Está sendo usado na mão de Satanás para distanciar as pessoas de Deus. Eu estava pensando nisso. Foi uma das razões pelas quais eu escrevi essa mensagem. E a outra razão, irmãos, foi pelo fato do ocorrido essa semana, que ainda está ocorrendo no Rio Grande do Sul, que nos levou a muitas lágrimas aqui nessa sexta-feira, intercedendo por aquele povo. Gente, não sei se você já passou por isso, mas eu e minha esposa passamos. A enchente na minha casa aqui, na Caneleira. Louvado seja Deus que a casa tinha 2 andares, tinha um andar superior e a gente ficou no quarto em cima, mas a cozinha chegava água aqui na cintura. Como os irmãos sabem, peguei 21 peixes dentro de casa. Levantei as coisas, né, para não perder geladeira. Eu sei o que é isso. E eu fico imaginando aquelas pessoas no Rio Grande do Sul perdendo tudo. Casas sendo arrastadas pela enxurrada, corrente. E aí então aquilo eu fiquei imaginando, Senhor, existe muitos cristãos ali, muitos lavados e remidos no sangue de Jesus. Existem muitas igrejas que estão sendo enchendo. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Então a gente é tomado por um sentimento e começa a clamar, a orar e começa a chorar por aquele povo. E eu fico, quem que não fica às vezes indagando e perguntando, Senhor, por quê? É o problema do ser humano, né? Nós vamos ver isso. O problema de Jó também era isso. Por quê, Senhor? E aí Deus falou comigo. Falou muito comigo essa semana acerca dessa mensagem. E eu gostaria de estar falando com vocês hoje sobre, anote e preste atenção, que o título da mensagem é A Idolatria da Justiça Humana. E você que não costuma passear lá no grupo da Comunidade de Vida Cristã, a mensagem está, o esboço da mensagem está lá, como eu faço de costume, né? Todas as vezes que eu vou pregar, eu gosto de fazer a mensagem e colocar o esboço lá. A idolatria da justiça humana. Vamos repetir todo mundo junto? A idolatria da justiça humana. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14, vamos ler do verso 12 em diante. Eu vou fazer uma leitura, vou procurar fazer bem rápida, mas os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta e atento nessa leitura. Ezequiel capítulo 14, vou estar lendo do verso 12 em diante. E preste atenção nessa leitura. Acompanhe aí, Ezequiel 14, do verso 12 em diante, vai nos dizer assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, era Ezequiel falando isso, que a palavra do Senhor veio a ele. É Deus falando, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela,
e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Aonde se lê cortarei, pode-se ler morte, viu? E ceifarei mesmo dela homens e animais. Verso 14, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas o que? A sua alma. Algumas traduções de vida. Livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das bestas feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela. Quem são os 3 homens, irmãos? Isso. Estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos e nem filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Verso 17, ou se eu trouxesse a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e meninas, e animais, perdão, onde se lê cortar, pode-se ler morte também, tá? Dela, homens e animais, ainda que aqueles 3 homens, quem são os 3 homens, irmãos? Estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Verso 19, ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam a sua própria alma, pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Deus faz menção aqui sobre 4 maus juízos. Quais são eles? A espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, ou seja, matar os animais e os homens. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão, e vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxer sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Ou seja, tudo que Deus faz tem uma razão. Tudo que Deus faz tem uma razão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu grandioso nome. Estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra é bela, é poderosa, tem o poder para mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir. A tua palavra tem poder, Senhor, para
derramar sobre nós um grande e profundo avivamento, como nós temos cantado aqui, Senhor. Ó Deus, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, se incline perante a Tua palavra e que ela possa entender os desígnios que saem do Teu coração, a Tua vontade para conosco, Senhor amado. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens, Senhor, a razão por todas as coisas, até mesmo por essas tragédias que acontecem, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e que o Teu Espírito fale, Pai, em cada coração, como já tem falado no meu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acho que agora eu vou. Pode desligar para mim, por favor. Bem, a idolatria da justiça humana. Todos os profetas tratam veementemente o pecado da idolatria, mas o profeta Ezequiel mostra ao povo de Israel as consequências da idolatria. Nós estamos aqui num dos profetas maiores. Não tem esse título pelo fato de ele ser grandalhão, não, gigante, não. Profeta maior porque o conteúdo das suas profecias são muitas, são grandes, né? Então, por serem vários capítulos, várias profecias proferidas ao povo de Israel, ele recebeu esse título, né, de profeta, como Isaías, Jeremias, são chamados de profetas maiores, pelas suas muitas profecias, né? Irmãos, um dos fatores pelos quais Deus, no Antigo Testamento, falava muito com os profetas, através dos profetas, com o povo de Israel, era exatamente para conduzir o povo de Israel para bem longe da idolatria. E nós vamos ver que o capítulo 14 aqui do livro de Ezequiel está se tratando deste mal chamado idolatria. Desde o verso 1, que traz o título O Castigo dos Idólatras, até o final do verso 23, quando nós lemos aqui, está se tratando exclusivamente sobre esse pecado da idolatria. A idolatria é o gênesis da destruição. Você pode escrever isso. A idolatria é o gênesis da destruição. Gênesis nós sabemos que é o princípio de tudo, né? Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente sabe que é o princípio de todas as coisas. Mas o princípio também do pecado é a idolatria. Aí você poderia questionar comigo e dizer, mas pastor, mas o princípio do pecado foi a desobediência. O homem desobedeceu a ordem de Deus. Então, o princípio do pecado foi a desobediência. Irmãos, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e deu livre-arbítrio ao homem. E se havia algo que estava no coração de Adão, embora ele vivesse num paraíso, embora ele tivesse tudo que ele quisesse, tinha autoridade sobre os animais, sobre as aves dos céus, e Deus lhe deu, outorgou o poder para dominar todas as coisas. Adão ainda tinha no seu interior, no seu coração, algo que se viesse à tona, algo obscuro, que se insurgisse na vida de Adão, ele pecaria, ele sairia da presença de Deus. E isso ocorreu exatamente quando Eva comeu o fruto proibido e levou para Adão.
E quando ele estava diante daquele fruto, consciente que era o fruto proibido, ele então insurgiu no seu coração o desejo de quê? De ter mais domínio, de ter mais poder, ser igual a Deus. E surgiu esse desejo no coração dele. Se levantou, estava obscuro no seu coração, estava apagado no seu coração, né? Mas lá estava no seu coração. E bastou um incentivo do inimigo, Satanás, para que insurgisse no seu coração o desejo de ser igual a Deus. Posso fazer uma brincadeira? Vou fazer uma brincadeira, viu, gente? Às vezes ele tinha o domínio de todas as coisas, mas não estava tendo o domínio da sua mulher, né? Porque a gente sabe que não é fácil ter domínio sobre a mulher, né? É assim, poxa, eu tenho domínio de tudo, mas não tenho domínio dessa mulher. E quando ele viu a oportunidade de o quê? Eu posso dominar todas as coisas, então eu vou dominar a mulher também. E aí pecou, achando que ele teria o poder e o domínio sobre todas as coisas. Brincadeirinha, viu, gente? Mas veja bem, não é o mal, irmãos, que arruina toda a terra? É ou não é? Não é o anseio de tantos políticos, de tantas pessoas, às vezes até, não vou usar lá fora, até de nós mesmos. Quando surge em nós o poder de dominar, de executar, de fazer, de realizar, sobe algo no nosso coração que diz, não, eu posso, eu tenho esse poder, eu sou pastor, eu posso fazer isso. E se insurge no nosso coração um orgulho, e foi isso que aconteceu com Adão. Então eu quero que os irmãos entendam que não foi a desobediência. Já havia no coração dele esse sentimento de ser maior que Deus, que quando surgiu aquela oportunidade, ele aproveitou. Surgiu. E isso nos leva a refletir muito, irmãos, sobre essa questão da idolatria, e os irmãos vão entender o porquê. Nós vamos entrar nisso agora. Nós vamos ler aqui um pouco mais, capítulo 14, do verso 1 em diante, e os irmãos vão começar a entender isso que eu estou falando. 14, verso 1 em diante. Veja bem a situação do povo de Israel no tempo do profeta Ezequiel. Diz assim, acompanha aí. E vieram a mim quem? A Ezequiel, tá? E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha, Deus falando com Ezequiel, filho do homem, estes homens anciões levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Veja bem, fazendo uma pausa. Aqui não fala quantos, mas os anciões de Israel. Os anciões. Quem eram os anciões? Eram homens acima dos seus 80 anos, homens idosos. Não eram poucos, eram muitos. Irmãos, naquele tempo, os idosos eram realmente respeitados. As pessoas, quando estavam diante de um idoso, cruzavam as mãos e abaixavam as suas cabeças, em sinal de respeito aos idosos. E diz que um número de anciões veio a Ezequiel, que era profeta. Sabia que era usado por Deus. Eles queriam uma palavra de Deus. E aí, então, Deus fala com Ezequiel, estes homens me procuram para dar uma palavra a eles. Vamos ler aqui.
portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos do seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier aos profetas, eu, o Senhor, vindo eles, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Eu vou responder conforme os seus ídolos. Eles não creem nesses ídolos? Eu vou responder conforme os seus ídolos. E eu quero fazer uma pausa aqui também para trazer ao conhecimento dos irmãos que esses anciões, certamente, eles eram conservadores dos costumes de Israel. Eram conservadores. E eles sabiam muito bem as leis que regiam a nação de Israel. E qual era o maior mandamento? Qual era o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo? Não farás imagens e esculturas, e não terás outros deuses diante de ti. Eles conheciam. Então, se eles conheciam, como eles criaram esses ídolos em seus corações? Irmãos, naqueles tempos as pessoas idolatravam, não eram assim, principalmente porque tinham a palavra que não podiam produzir ídolos, né? Imagens de esculturas. Então, eles não estavam presos a coisas materiais visíveis, mas havia muito ídolo nos seus corações. E por que o mesmo texto, nesse mesmo capítulo, cita Noé, cita Jó e cita Daniel? Embora a cronologia aqui está um pouco invertida, porque Daniel fazia parte também da mesma época que o profeta Ezequiel. Fazia a mesma época, embora tenha sido antes que ele foi deportado para a Babilônia, mas tinha um grande respeito pelo povo de Israel, Daniel, pela pessoa que ele era. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Então, o que acontece? O povo, por conhecer esses homens, idolatrava esses homens. E punham nos seus corações esses homens acima de Deus. Então, eu quero que os irmãos comecem a entender que essa idolatria a qual a Bíblia fala vai muito mais além do que uma mera imagem, estátua, que era produzida por algum escultor daquela época. E é muito mais além. Muitos hoje não fazem isso, não fazem imagens de São João, Santo Antônio, São Pedro, Padre Cícero, né? Não fazem, dizem o quê? Que é como se fosse um retrato, uma lembrança, né? Mas, na verdade, estão reverenciando, né? Estão reverenciando. Veja bem, verso 5. Para que eu possa apanhar a causa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem aos seus ídolos. Irmãos, era coisa já grande. O povo já estava confiando em outros homens, em outros ídolos também, de outros povos, porque isso é um mal que está, aquilo que eu disse acerca de Adão, é um mal que insurge no coração da pessoa ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Por isso que nós precisamos fazer uma varredura na nossa vida, fazer um autoexame na nossa vida, se nós também não estamos cheios de ídolos em nossa mente, no nosso coração, né? Prosseguindo, portanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim,
e levantar o seu ídolo no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar para o meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Deus dará a resposta. Veio para consultar? Deus vai dar a resposta. Mas a resposta é a justiça de Deus. Verso 8: e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal, e provérbios, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem consultar. Ou seja, será castigado tanto quem consultar, quanto também o profeta que se colocar para profetizar a essas pessoas. Às vezes para falar aquilo que Deus não falou, né? Verso 11: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor. Este é o propósito de Deus, levar o povo ao arrependimento dos seus ídolos, e se voltar unicamente e exclusivamente a Deus. Então nós vemos que todo o capítulo está se falando sobre idolatria, né? O contexto deste texto é a idolatria que Israel criou em seu coração, né? Ao longo dos anos, essas idolatrias foram tomando lugar, tomando conta no coração dos sacerdotes, no coração desses homens, né? E na verdade eles estavam idolatrando o quê? Não era somente homens do passado que andaram com Deus, não, eles estavam idolatrando a si mesmos, estavam idolatrando o seu poder, idolatrando as suas posses, idolatrando a sua postura, a sua posição social. Eram ídolos daquele tempo, né? Nos primeiros versículos vemos anciões de Israel procurando ouvir a Deus através de Ezequiel. Deus fala com o profeta Ezequias. Estes homens levantaram seus ídolos em seus corações. Irei eu dar crédito a eles? Mas o que ouvem não é o que eles gostariam de ter ouvido. Irmãos, veja bem, por que muitas pessoas vão atrás de profetas? Quando você sabe que tem uma irmã que ora e que Deus revela e que Deus fala e que Deus faz, a pessoa logo é incendiada, é cutucada. Eu vou lá, eu quero orar com essa irmã, eu quero que ela revele também. Na verdade, irmãos, tudo que nós precisamos saber já se encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela. Eu estava numa simples pescaria, e ali eu estava falando com Deus, e Deus estava falando no meu coração, me revelando muita coisa. Estava orando aqui na igreja, Deus falando no meu coração, me revelando muita coisa. Não é preciso corrermos atrás de profetas. Hoje Deus não fala mais através de profetas, Ele fala através da sua palavra. Ele pode até usar o seu servo, um ou outro, para trazer uma palavra de paz, de consolação, de esperança, até mesmo, quem sabe, falar alguma palavra profética mesmo, mas isso não deve ser a regra na sua vida. A regra é você dobrar o seu joelho, o seu rosto sobre a palavra e ler a palavra de Deus, permitir que ela penetre na sua alma, no seu coração, porque é ela que vai confrontar você sobre os ídolos que ainda residem no seu coração. E são esses ídolos que estão impedindo muitas coisas, irmãos. Foi exatamente isso que Deus estava falando no meu coração.
questionando a Deus, Senhor, por que isso acontece lá no Rio Grande do Sul, essas catástrofes? Deus me trouxe a esse texto e começou a mostrar muitas coisas aqui, né? Deus está tratando com o estado do Rio Grande do Sul, está tratando com o povo do Rio Grande do Sul, está tratando com a igreja do Rio Grande do Sul, está tratando com todos. Aqueles que já são lavados e remidos do sangue de Jesus, se perderem a vida, já têm a vida eterna. Mas aqueles que aqui ficam ainda para enfrentar mais sofrimentos, precisa refletir o que está te distanciando de Deus. E se tem algo que realmente distancia você de Deus, é a idolatria. E nós não estamos falando aqui de uma imagem de escultura, nós estamos falando aqui de coisas que tem no nosso coração, e nós vamos ver isso mais adiante, né? Estes homens levantaram seus ídolos em seus corações. Irei eu dar crédito a eles? Mas o que ouvem não é o que eles gostariam de ter ouvido. Então, aqueles que realmente falam, voz profética de Deus, geralmente vai falar aquilo que você não gosta de ouvir, né? Ainda hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Acho que foi com a Delma aí, né? Não sei com quem, mas nós estávamos comentando exatamente sobre isso, né? Às vezes as pessoas procuram porque querem ouvir uma palavra, né? De que vai vir uma bênção sobre a sua vida, algo favorável vai acontecer, né? Mas Deus às vezes usa seus profetas para dizer, olha, ainda vai vir muita tribulação sobre a sua vida. Enquanto você não reconhecer os seus erros, os seus pecados, muita coisa ruim ainda há de acontecer, né? Responderei conforme a sua multidão dos seus ídolos, diz o Senhor, né? A idolatria tem duas dimensões, irmãos. Eu quero fazer uns irmãos, eu não sei quantos dos irmãos aqui já ouviram essa palavra iconoclática. Iconoclática, já ouviu falar nessa palavra? Iconoclática. 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 Nunca ouviram falar? Eu também nunca tinha ouvido falar, e eu vi alguma coisa sobre isso e fui pesquisar e vou trazer para os irmãos aqui, né? Iconoclática significa aquele que quebra imagens. Isso é uma palavra do grego, e que é esses ícones que a gente ouve falar nessa palavra ícone, né? Ou imagens, né? E o restante da palavra significa quebra, né? Esmiuçar, quebrar, né? Então são aqueles que quebram imagens. Isso significa a palavra iconocláticos, tá? E o que acontece? Houve uma história do tempo da igreja primitiva, do século VIII, houve religiosos da igreja cristã universal daquela época, né? Que era um braço dessas igrejas, que eles saíam quebrando imagens. Aonde eles entravam numa igreja que havia imagem, eles tiravam e quebravam as imagens, né? Aí começaram a chamar de iconoclásticos. Iconocláticos, aqueles que quebram imagens, né? Eram reconhecidos como iconocláticos, né? Então, que acontece? Naqueles tempos, né, já haviam passado 800 anos, foi no século VIII, né, a igreja cristã, que era a igreja dos discípulos, dos apóstolos, né, que foi reconhecida e se passou até a ser uma religião política também, né, foi permitindo que ao longo dos anos fossem os escultores esculpissem as imagens dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e essas imagens começaram a ser colocadas nas igrejas. E desenhos também, né?
como aqueles mosaicos, né, que eram feitos, né? E havia esses conservadores da igreja que não aceitavam, eles eram reconhecidos como iconoclásticos. Então o que eles faziam? Eles formavam um grupo e visitavam as igrejas. E chegava numa igreja, via a imagem, eles destruía, quebrava mesmo, jogava no chão, acabava com tudo, né? Porque eles não aceitavam. Agora, irmãos, de uma certa forma, nós que somos cristãos, nós precisamos ser iconoclásticos, não quebrando imagens ou obras de esculturas, mas quebrando os ídolos que nós mesmos permitimos que entrasse no nosso coração, né? E isso é importante, a gente raciocinar sobre isso, né? E nós vamos ver isso um pouco mais adiante, né? Responderei conforme a sua multidão de ídolos. A idolatria tem duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. Quando diz, não farás imagens de esculturas, que é um mandamento de Deus, é o segundo mandamento de Deus, está lá em Êxodo, capítulo 20, você vai ver que é o segundo mandamento de Deus, né? Não farás imagens e esculturas para ti, né? Era o segundo mandamento. E o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento, né? Então, irmãos, a ordem foi dada a Deus, para que não fizéssemos nenhuma obra de imagem de esculturas, mas também não tivéssemos nenhum outro quê? Ídolos no nosso coração, tá? É uma ordem de Deus, está no seu mandamento, está nos 10 mandamentos, né? E a palavra vai dizer que eu quero me ater neste primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, seriam ídolos. Deus expõe 3 personagens que têm um destaque nesse texto, Noé, Daniel e Jó. Acorda, gente. Se estiver dormindo, acorda, porque o assunto é importante, tá? Estes homens valorosos do Antigo Testamento ganham notoriedade pela intimidade e comunhão que desenvolveram com Deus. Seus testemunhos têm e sempre terá seu valor na história da humanidade. Mas veja bem, mas isto não os transforma em deuses para serem idolatrados. São os seus atributos na vida que têm que ser imitados. Vocês prestaram atenção? Vocês compreendem isso? Ou quer que eu leia novamente? O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Estes homens, eles tinham comunhão com Deus, eles andavam com Deus, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Andavam com Deus, né? E não é por esse fato de eles terem sido um grande instrumento nas mãos de Deus, é que as pessoas deveriam idolatrá-los, colocá-los como ídolos, como o povo de Israel estavam fazendo. O povo de Israel tinha-os como ídolos. E por isso que Deus fez questão de colocar isso aqui neste capítulo 14. Né? E os irmãos que prestou atenção viram, né? Gente, estes 3 homens, mesmo se estiver no meio da praga, onde estiver morrendo todas as pessoas e animais, estes 3 homens não salvariam, só salvariam a sua alma. Não teriam poder nem de salvar os filhos, as filhas, porque a justiça deles só daria crédito para a salvação de suas vidas, das suas almas. Então era Deus falando aqui, para que idolatrar esses homens? Sendo que o autor da raça humana, né, o Criador de todas as coisas, ele que tem o domínio, é que precisa ser reconhecido, precisa ser adorado, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos, vamos começar aqui a ler alguns textos aqui, tá? Vamos falar um pouco sobre Noé. Homem obediente e trabalhador, justo
íntegro e andava com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, 8, 9. Gênesis 6, versículo 8 e 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Gênesis 6, capítulo 6, verso 8 e o verso 9. O que diz aí? 8 e 9, leia aí bem alto. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha aí, a qualidade de Noé, né? A característica da vida de Noé, andava com Deus, era homem justo, né? Então, em vez das pessoas imitarem a Noé, andarem com Deus, serem justas também, preferiam idolatrá-los, reverenciá-los, né, do que servir a Deus. Por isso que acende essa ira de Deus no coração contra o povo de Israel, que é um povo que se perde na idolatria, né? Tem mais algum texto? No capítulo 7, verso 5. Está logo na mesma página, no 7, 5. Leia alguém aí. Ele fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então isso mostra que Noé era trabalhador. Noé era obediente a Deus. Tudo que Deus mandou fazer, Noé fez. Era isso que Deus queria que o povo de Israel imitasse. Não era idolatrá-lo, né? Não era idolatrá-lo, tá? Isso acerca de Noé. Homem diferenciado, justo, trabalhador, mas não pode ser usado como idolatria de justiça humana. São seus valores que precisam ser imitados. Aí vamos ver Daniel, servo do Deus vivo, servia a Deus continuamente e foi achado nele inocência. Abra lá em Daniel capítulo 6 também, verso 20 a 22. Daniel, quem achar pode ler. Daniel, pode ler, capítulo 6. Chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse engano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Amém. Então veja bem, Daniel foi lançado na cova dos leões por ser acusado de trair o rei, né? E no entanto, Deus conserva e guarda Daniel. E veja que ele diz o quê? Que Deus não achou coisa alguma errada em Daniel, né? Havia o que nele? Inocência. Era isso que Deus queria que o povo de Israel imitasse em Daniel. Que houvesse inocência, humildade no povo de Israel. Como é que está a nossa consciência, irmãos? Será que nós poderíamos dizer assim, que somos 100% inocentes? Será que podemos dizer 100% inocentes, como Daniel? Será que nós somos realmente 100% filhos de Deus mesmo? Será que os olhos do Senhor, ao olhar para nós, vai achar graça em nós? Vai achar inocência em nós? Veja a colocação que eu quero fazer, para que os irmãos cheguem a entender
da idolatria que permeia a nossa vida. Né? Vamos lá, Jó, finalizando Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, mas não pode ser usado por idolatria de justiça humana. Os seus valores é que precisam ser imitados. Vamos ver Jó. Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Homem paciente e perseverante. Jó capítulo 1, verso 1. Quem abriu pode ler. Amém. Agora Tiago, capítulo 5, verso 7. Esse eu quero ler. Deixa eu ir lá em Tiago, porque eu quero fazer um comentário. Tiago, capítulo 5, verso 7. Faz menção de Jó nesse texto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Veja bem, verso 7. Capítulo 5, verso 7 do livro de Tiago. Posso ler? Todos acharam? Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante. Sede, pois, irmãos, o quê? Paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. 11, verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então faz menção sobre a paciência de Jó, né? Sobre a maneira pela qual ele passou pelo problema, pelas aflições, pela perda, né? E é exatamente isso que Deus queria do povo de Israel, e é isso que Deus quer de mim, quer de você, quer de nós, que somos igrejas, né? Homem íntegro, paciente, justo, mas não pode ser idolatrado por esta justiça humana. Tem sim que ser imitado, ser para nós um referencial de fé e integridade. Então, irmãos, olha, eu não quero que os irmãos olhem para mim, que sou pastor, e me idolatrem. De forma alguma. Eu quero que os irmãos imitem a minha maneira de viver. É isso que é importante, irmãos. E eu não quero também olhar para você e também te idolatrar pelo aquilo que você é. Eu quero imitar o que você faz. Eu quero ser como você. É isso que é importante. Que a nossa visão é essa. Irmãos, nós seres humanos temos uma facilidade muito grande de idolatrar as coisas. De idolatrar as coisas. De reverenciar algo que é efêmero, que é humano. Né? E Deus quer chamar a nossa atenção, e às vezes nós estamos aqui pedindo oração por avivamento, mas muitas coisas precisam ser analisadas. O próprio Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Ele não estava falando para os casais se separarem, ele não estava falando para os pais abandonarem os filhos, ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre o lugar no nosso coração. Às vezes as pessoas põem o marido no coração de uma maneira que olha para o marido como se fosse maior que Deus. Às vezes a conta bancária, a finança, às vezes o carro, e nós vamos ver isso.
Eu anotei aqui algumas coisas aqui na minha conclusão, né? Então eu digo aqui, mas não podemos ser idolatrados por esta justiça humana. Tem sim é que ser imitados, ser para nós um referencial de fé e de integridade. O que eu queria dizer, que eu estava lembrando aqui, irmãos, é que em Taubaté aconteceu um fenômeno, uma coisa interessante. Isso foi nos anos 60, né? Lá em Taubaté tem um lugarzinho chamado Areião, e tem uma capela do Areião. Pode ligar. Tem a capela do Areião, né? E havia uma missa lá e muitas pessoas desciam, era uma rua que não era asfaltada, era terra naquele tempo, e iam lá para a capelinha, para a missa, né? Aos domingos. E havia uma árvore muito frondosa, acho que era uma figueira, não sei dizer, acredito que era uma figueira, muito frondosa no meio do caminho. E os galhos dela ultrapassavam assim a rua e as pessoas, fazia sombra na rua. Então as pessoas vinham, às vezes, no calor e se refrescava naquela sombra, respirava um pouco e depois continuava para a missa, né? Lá na capelinha. E um dia uma senhora muito enferma, muito doente, sentou num tronco daquela árvore ali, descansando para poder prosseguir a sua jornada até a capelinha, quando de repente recebeu uma rajada de água na cabeça, que desceu assim pelo seu rosto, né? E ela sentiu aquilo, passou a mão, estranhou e saiu de baixo, né? E foi embora para a capela. Quando ela chegou na capela, ela sentiu que ela já não tinha mais nada. Que as dores que ela tinha, não tinha mais dor. Que ela tinha sido curada do seu mal, da sua enfermidade. E essa notícia começou a percorrer, né, por toda a cidade, e começaram a fazer romaria debaixo dessa árvore, para receber um jarro de água lá. E depois... Isso aí, não sei se os irmãos se lembram disso, que saiu na televisão, vários canais de televisão fizeram reportagens sobre isso, né? E muitos foram lá investigar para ver o que era aquilo, né? Que realmente, e viram que era cigarra, que urinava, né? E sei lá, e caía, né? Que não tinha nada de milagre, não tinha nada de estranho ali, né? Mas a mulher foi curada e disse que foi ali. E ali foi difícil para acabar com aquela romaria. Tanto é que o proprietário ali teve que cercar, porque muitas pessoas atravessavam a fazenda dele para chegar na árvore. Foi difícil para acabar com essa crença desse povo. Veja como é simples, a pessoa que está longe de Deus, que não conhece a Deus, irmãos, qualquer pequena coisa que alivie o seu sofrimento, ela passa a ser devota. E passa a ser uma proclamadora, anunciadora, sai anunciando. Você sabe como eu fui curada? Fica cá, eu vou te mostrar. É assim. Agora, gente, nós que servimos o Deus Altíssimo, temos o poder da palavra de Deus, sabemos que quem cura é Deus, quem faz toda essa obra é Deus, né? Nós deixamos de pregar. Por quê? Porque nós idolatramos o nosso tempo. O meu tempo é para mim, não é para Deus. Eu preciso aplicar melhor o meu tempo para mim. O tempo também é uma maneira de idolatria. Veja o que eu escrevo aqui, olha. Estes deuses do primeiro mandamento que têm se levantado diante de nós é que está nos afastando cada vez mais de Deus. E não estamos percebendo. Nossos ídolos, não de barro, mas a idolatria interna, dentro do nosso coração. Exemplo, o celular é uma idolatria. O que assistimos é uma idolatria, ficamos presos e viciados em ficar assistindo sempre a mesma coisa. Futebol é uma idolatria. O amor ao dinheiro, não vamos falar o dinheiro não, mas o amor ao dinheiro é uma idolatria. Nossos bens materiais pode ser uma idolatria. Nosso orgulho
nossa família, quem sabe alguma coisa oculta dentro de você. Muitas coisas podem ser uma idolatria que está nos impedindo de chegar a Deus. Não é chegar a Deus nós chegamos. Está impedindo de receber de Deus aquilo que Ele quer dar. E Deus quer dar grandes coisas, como foi dito aqui. Deus quer batizar no Espírito Santo. Deus quer dar dons espirituais. Deus quer usar essa igreja poderosamente. Mas nós precisamos começar a fazer uma varredura no nosso interior para saber o que é que está impedindo a glória de Deus em nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado até com isso, viu, irmãos? Às vezes nós temos um anseio tão grande para que a glória de Deus esteja em minha vida, mas será que não é um orgulho meu? Para que os irmãos vejam a glória de Deus em mim? Em tudo nós temos que ter uma postura de humildade. Irmãos. Em tudo tem que ter uma postura de reverência realmente a Deus, né? E não a nós mesmos. E se você perceber que existe alguma coisa que está te vangloriando, talvez seu intelecto, a sua maneira de viver está te vangloriando, você pode realmente achar um meio de pôr um freio nisso. Mas você deve falar com Deus: Pai, essa tem sido a minha idolatria, Pai, me ajuda. Eu preciso ficar livre, Senhor, dessa idolatria. Né? Finalizando aqui, nosso orgulho, nossa família, quem sabe alguma coisa oculta dentro de você. Deus instituiu 4 frentes de justiça para redimir Israel. Veja a frente de justiça divina de Deus para redimir Israel: a fome, os animais ferozes, a espada, as pestes. E o texto diz que nem a justiça destes homens, que era Daniel, Jó e Noé, poderiam os livrar, a não ser somente suas almas. Está no verso 20 que nós lemos. O motivo desta justiça de Deus, embora a dor, o sofrimento e a morte, está no verso 11, para que a casa de Israel não se desvie de mim e nem se contamine mais com essas abominações. Quantos males, abominações e negligências têm nos afetado por causa da nossa idolatria no nosso coração. O caminho é o arrependimento. Deus está pronto a nos consolar e nos dar um novo propósito para a nossa vida. Não tem as minhas idolatrias. E eu preciso começar a colocar na cruz de Cristo todas as minhas idolatrias. Eu preciso começar a me esforçar para me livrar dessas coisas. Porque você terá a ajuda de Deus. Deus é o maior interessado em ver você livre dessas idolatrias. Gostaria realmente de ser como Noé, de ser como Daniel, de ser como Jó. Nós precisamos nos esforçar para isso. E eu quero que você feche seus olhos e reflita nesse momento sobre a vida cristã que nós temos tido, o nosso relacionamento com Deus. E nós vimos biblicamente aqui que o que mais afeta o coração de Deus é a idolatria. E não é tanto a idolatria de imagem e escultura não, porque isso se esmiuça, quebra. Mas o que mais entristece a Deus, porque é difícil de tirar, é difícil. É a idolatria que está lá no nosso íntimo, lá no nosso coração. Aquilo que já há anos, às vezes desde menino, a gente vem cultivando, a gente vem guardando, vem desenvolvendo, vem crescendo dentro de nós.
E Deus não quer somente um pedacinho do nosso coração. Ele quer assentar no trono do nosso coração. E nós vamos ter um momento de oração nesse momento. E vamos rogar a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E nós sabemos e pregamos que a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos nos postar diante de Deus de uma forma segura, firme, cheio de fé, de esperança nas promessas de Deus, sendo pacientes, dinâmicos, atuantes na seara do Mestre. É isso que Deus espera de mim, de você. Era isso que Jesus esperava dos seus discípulos. E cada um deles deu a sua vida, morreram em prol desse evangelho. Se for preciso morreremos. Mas o exemplo vai ficar. Exemplo de fé, exemplo de esperança, exemplos que devemos seguir. Eterno Deus, querido Pai, da mesma forma como Tu falaste, Senhor, ao meu coração, eu creio, Senhor, que Tu falaste também ao coração dos Teus filhos. Senhor, nós precisamos realmente de nos libertar de muitas coisas, Senhor, muitas coisas. Gostaríamos, ó Deus, de priorizar as coisas celestiais, espirituais, e de sermos mais íntegros, mais justos, sermos mais cheios de fé, Senhor. Eu sei que isso é possível, Pai. E é por isso, ó Deus, que a Tua igreja humildemente se põe diante de Ti nessa hora, com as suas frontes inclinadas, Senhor, em postura de devoção, de humildade, reconhecendo, Senhor, que não tem mentira, Senhor, nessa mensagem, que tudo é real, tudo é verdade, Senhor, pois estamos pregando a Tua palavra. Ó Deus, que realmente nós possamos, ó Pai, dar lugar ao Teu Espírito Santo, para que essa obra de restauração, assim como foi feito também na vida de Israel, quando aqueles que estavam na Babilônia, escravizados, voltaram, retornaram a Israel, foram exemplos, como diz no finalzinho aqui do capítulo 14, foram exemplos da vida de devoção a Ti, ó Pai. Nós também possamos ser exemplos, Senhor, para os nossos familiares, para a sociedade onde vivemos, que nós somos Teus filhos e Te servimos com amor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de desfrutar desta palavra. Mas não permita, Pai, que esta palavra se dissipe na mente dos irmãos, mas que eles possam chegar em casa, reler, refletir, meditar, pensar firmemente e realmente possa surtir efeito, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, agradecido a Ti e oramos por cada vida que aqui esteve, Senhor. Cada um que acompanhou, Senhor, este vídeo, que possa, Senhor, dar lugar a Ti em seus corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.